Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento a longo prazo, focado principalmente numa estratégia buy and hold, numa estratégia em que a gente carrega os ativos por um longo período de tempo. E lembrando sempre, não é comprar e esquecer, é comprar e revisar, é comprar e a gente olhar para a gente entender um cenário, para a gente entender se faz sentido, dados os nossos objetivos, de ter uma manutenção desses papéis. Então, se esse conteúdo te interessa, eu já deixo o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, isso é muito importante, esse feedback de vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre renda fixa. A gente está vendo uma disparada na inflação, uma disparada nos juros, uma disparada na Selic e a renda fixa voltou a rodar. Vamos colocar um pouquinho mais uma análise do cenário de qual CDB eu escolheria dentro de uma corretora. Vamos passar a vinheta, logo mais eu passo tudo para vocês. Vamos lá! Lembrando, aqui a gente tem um cenário em que eu vou alocar uma renda fixa dentro da Nuinvest. Essa é uma corretora que eu tenho certeza que muitos investidores aqui do canal utilizam, muitos novos investidores estão utilizando e é uma das corretoras que oferece uma maior gama de títulos de CDB, LCs, crédito privado, debêntures, Tesouro Direto também é uma das maiores, principalmente que ela foi adquirida agora pelo Nubank. Então vamos na tela, vou passar exatamente num cenário que eu tivesse que escolher hipoteticamente, isso não teve nenhum roteiro, eu vou verificar agora para ajudar vocês, tá bom? Vamos para a tela onde eu vou passar esses pontos. Bora lá! Bom pessoal, eu fiz o login aqui na minha conta da Nuinvest, tá? Então vocês podem ver que basicamente eu tenho 87% do meu patrimônio na Nuinvest tá em renda fixa privada. Eu tenho alguns CDBs longos, são alguns resquícios da última taxa de juros, onde eu fiz muito CDB. E isso foi até um erro, porque basicamente eu fechei muito CDB pré na época, depois a Selic subiu e eu fiquei com esses prés no momento. Então, primeira questão do vídeo é, não vamos colocar renda fixa pré agora. Se for utilizar pré-fixado, ou seja, aquela taxa que você já sabe exatamente retorno, faça no curtíssimo prazo. Por que isso? Porque a gente não corre o risco da taxa subir mais e o nosso pré-fixado nem corrigir a inflação. Então a primeira questão da renda fixa é exatamente isso, de não pegarmos pré-fixados longos. E se a gente for entrar na corretora, vai ser exatamente isso que a gente vai ver. Bora lá! Ó, vamos lá! Então dentro do site a gente pode ver que investir, a gente vem aqui no investir e a gente chega na questão dos títulos, ou seja, a gente tem a repartida da renda fixa, a renda variável, os fundos de investimento e tudo mais. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais na renda fixa e eu quero trazer uma questão para vocês aqui dos CDBs e LCs, tá? Que são os títulos em tese os mais longos, a gente tem muito título longo com garantia do FGC. Então o CDB traz muito disso e a gente pegar um título que vence lá em 2030, 2026, 2027, enfim. Vamos dar uma analisada agora para verificar se faz sentido, dados os cenários também, como que a gente faria dentro de uma estrutura de aumento de juros, risco fiscal aumentando e principalmente a Selic aumentando bastante. Então pessoal, aqui a gente está na tela dos CDBs e LCs, vamos filtrar na tabela, vou pegar os CDBs mais longos aqui para a gente começar a ter uma ideia. Então primeiro a gente tem aqui um CDB que vence lá em 2030, ele está pagando IPCA mais 5,47. Eu me questiono o seguinte, faz sentido a gente investir no CDB de 2030 no risco do Banco Master, que com certeza é um risco muito maior que o risco soberano de um tesouro direto, por exemplo, em que a gente vai pegar uma taxa de, sei lá, 5,30, 5,20, alguma coisa assim. Não faz muito sentido. Então, se a gente for querer pegar o IPCA dentro desse período, eu alocaria dentro de um tesouro direto IPCA+, se a pessoa quer se proteger da inflação. Primeiro ponto aqui. Depois, a gente pode ver títulos longos, ou seja, 115 do CDI lá para 2028. Faz sentido pegar um título que paga 115 do CDI para 2028? Não é algo que me atrai demais. Então a gente precisa ter muito claro o nosso objetivo, não travar o valor. A gente vai ficar com o dinheiro preso até 2028. Nós estamos em 2021, são 7 anos. Até lá você não vai poder mexer no valor. Então essa é uma estratégia que no longo prazo ela vai ter seus frutos? Vai. Mas a pessoa vai estar correndo muito risco para um potencial de retorno muito mais baixo. Então vamos ter essa clareza. Primeiro, não investir em pré-fixado com prazo muito longo. E segundo, a gente cuidar para não travar muita liquidez do nosso dinheiro. Se a gente vai correr um risco maior, que seja para um retorno maior, não para receber apenas 115% do CDI. Seguindo com a nossa análise, vamos colocar aqui, pessoal, uma parte dos tipos, ou seja, vamos filtrar para se a gente vai ficar ou em PCA, ou em CDI, ou em pré-fixado. São as três maneiras que a gente tem hoje, que as corretoras trazem, que o
produto de CDB nos traz da forma de correção dos nossos investimentos. Olhando na tela, a gente pode ver que hoje o CDB com maior prazo é de 2027, uma taxa de 8,30%. Então, em tese, a gente vê taxas atraentes de alguns bancos, de algumas financeiras, mas aí de novo eu questiono, não faz muito sentido a gente investir em pré-fixado com prazo longo. A gente vai estar travando o nosso dinheiro até 2024. Faz mais sentido a gente ficar num risco de banco ou no risco soberano, no risco de tesouro direto? De novo, deixo o questionamento para você ter na carteira. Então, esses títulos pré-fixados já foram algo que me seduziram muito na jornada de investidor, mas muito mesmo, e agora eu acabo revisando um pouco da minha estratégia. A gente vai errando, aprendendo, acertando e verificando os nossos objetivos dentro de uma carteira de longo prazo nos investimentos. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, eu já deixo o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, isso é muito bacana, esse feedback de vocês é muito bem-vindo para a gente cada vez mais trazer conteúdo, ensinar, trazer as posições, trazer uma estratégia de longo prazo para a gente ter na nossa alocação de ativos, na nossa construção de patrimônio de investimentos, para a gente daqui a 20, 30, 40, 50 anos rever os vídeos, rever as posições e principalmente olhar como a gente fez escolhas certas dentro da nossa carteira. Então, fica aqui o convite, te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vamos seguir com a nossa análise de renda fixa. Então, a gente tem aqui os pré-fixados e também a gente tem o IPCA, ou seja, da correção IPCA, nós temos mais ou menos IPCA mais 5,80, IPCA mais 5,60, IPCA mais 5,40. Nesses prazos, eu digo, faria mais sentido a gente entrar de novo no Tesouro Direto, até porque não é um adicional, um spread, a diferença entre o banco aqui e o Tesouro Direto é uma coisa muito pequena. Então talvez esse sentimento faça mais sentido a gente simplesmente colocar lá no Tesouro, nas nossas taxas, ajustar para a gente ter um cenário melhor de comparação nos investimentos. Então aqui, vamos lá no Tesouro, até para a gente fazer uma comparação no tempo real agora, vamos entrar simplesmente e abrir aqui, ó, preços e taxas de Tesouro Direto. A gente vai olhar aqui os preços e taxas dos títulos no momento, exatamente quando eu gravo agora, eu nem olhei antes, para a gente olhar exatamente em tempo real. Então a gente pode ver aqui, vamos lá, ó, Tesouro pré-fixado, Tesouro IPCA, olha lá, o Tesouro IPCA 2026 está pagando IPCA mais 5,24. Em comparação, a gente for entrar no banco para 2026, a gente tem IPCA mais 5,65, 5,47, ou seja, uma diferença muito baixa. Faria muito mais sentido a gente alocar IPCA, se protege, fica no risco soberano e a gente não tem dor de cabeça. Não serão esses 20%, 0,2, 0,20, 0,30% a mais que vai te deixar rico, vai te dar uma monstruosidade. Não, serão os aportes, o tempo e principalmente bons produtos para que a gente continue no jogo por um longo período de tempo. Eu não estou dizendo que os CDBs são ruins, longe disso, mas numa estratégia de alocação onde a gente vai ter vários ativos, ações, fundos imobiliários, stocks, renda fixa, criptomoedas, talvez faça mais sentido a gente simplificar para a gente ter mais tranquilidade e tomar decisões mais racionais. Então, nesse cenário, a gente fez uma comparação do IPCA dentro de uma corretora em si, pode ser a XP, pode ser a Nuinvest, pode ser qualquer outra, versus os títulos do Tesouro que eu trago aqui na tela. Da mesma forma, a gente tem o CDI, ou seja, tem muito banco que remunera pelo CDI, a gente tem taxas mais ou menos de 115, 116 para vencimentos longos, então não faz sentido a gente também ficar em CDI 115, 120 e a gente vai travar a liquidez do nosso dinheiro por 5, 6, 7, 8 anos. Não faz muito sentido a gente ficar nesse patamar. Quer ficar em CDI? Coloca um prazo curto, tu tem liquidez, pode alocar o dinheiro de outra maneira. Em 8 anos, a probabilidade da renda variável superar a renda fixa é muito alta. Não é uma certeza, mas é uma probabilidade. Então, esses pontos eu sempre digo, vamos entender melhor o cenário. Principalmente os bancos, as financeiras, elas vão lançar produtos ao investidor e a gente precisa ter o racional, entender a nossa estratégia e entender o nosso momento de vida para a gente fazer esses ajustes. Teremos CDI, IPCA e pré-fixado. O que é melhor para você? Depende. Cada um vai ter uma resposta diferente e esses pontos é exatamente o objetivo que eu queria trazer nesse vídeo. Se você tem dúvidas, me manda uma mensagem, tem aqui no @mentedeholder. Todo dia eu tô lá no Instagram, eu respondo todas as mensagens. Eu gosto muito do direct pra gente compartilhar conteúdo, trocar ideia e principalmente crescer como investidores. Então, pessoal, passei para vocês exatamente um pouco do meu cenário de como eu olharia quando a gente fosse fazer uma questão da renda fixa. A gente vê hoje essa comparação, até porque a Selic está em quase 2 dígitos, quase que ela compete
aporte com a renda variável. Então esses movimentos de verificar faz mais sentido renda fixa, faz mais sentido renda variável, eu tenho certeza que você quando vai fazer o aporte tem essa dúvida, principalmente porque agora os juros estão mais altos e a renda fixa acaba competindo com a renda variável. Então deixei um pouco mais do meu cenário em relação a esse caso. Se esse conteúdo te ajudou, eu já deixo o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, vai receber tudo em primeira mão aqui no canal, aqui no Mente de Holder. Te espero na próxima e até mais!